Olá, só há dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Qual que tu escolhes? Amém? Agora nós vamos começar o estudo da semana, né? Toda quinta-feira o estudo vai para o YouTube e eu espero que vocês estude, escolha o caminho certo, que é Cristo Jesus. Só há dois caminhos, o bem e o mal. Então estude a Bíblia, para que você aprenda de Deus e pratique e viva. Esse estudo é um passo a passo da palavra de Deus, para que a gente aprenda mais do Senhor, nós aprendamos mais do Senhor. É um incentivo a ler a leitura, né? As escrituras. Então, que todos possam estar enganjados aqui, nesse estudo, tá? Junto comigo. Uma belinha assim da cabeça branca, bens a Deus. Aleluia por isso. Queda e redenção do homem é o tema e vamos orar, né? Grandioso e eterno Deus que habita nos altos céus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor sobre mim. Que o Senhor possa me dar sabedoria, também conhecimento para mim e para todos aqueles que vão fazer esse estudo comigo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o objetivo do estudo é que você estude a Bíblia. Olha, passar o ano todinho. Não precisa tu ler. Eu vou ler todos os estudos da Irmã Maria dos Anjos num dia. Não. Uma semana tu estuda um, outra semana tu estuda outro. Tá entendendo? Para que tu entenda. Procure na Bíblia, busque, né? Para entender. O que é o pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, né? 1 João 3,4, procura aí na tua Bíblia. Mais uma vez te peço, quando tu estiver estudando, paralisa o vídeo, procura o capítulo e o versículo, para que tu possa estudar e entender. Tá bom? Não vai só, não, a Irmã Maria dos Anjos falou. Não. Vamos na Bíblia, vamos ver se está certo. Tá bom? 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Viu? Aí diz mais assim. Deixa eu ver certinho aqui para mim falar. O que é a transgressão da lei? Para você, o que significa a transgressão da lei? Rebelião, desobediência, tá? Não aceitar. Isso é transgressão da lei. É rebelião. Rebelião contra Deus, contra as coisas que Deus quer que a gente faça. Escolher algo errado e deixar de escolher aquilo que Deus deixou para escolher. Entendeu? Então, transgressão da lei é isso, é você não aceitar e nem obedecer o mandato de Deus. Fazer tudo aquilo que você deseja, o seu coração quer. Isso é transgressão da lei e desobediência, ok? Que Deus possa abençoar e você possa refletir, tá bom? O que procede a manifestação do pecado? O que é que procede a manifestação do pecado? Está em Tiago 1,15, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, viu? O que procede a manifestação do pecado? A cobiça, a inveja, tudo aquilo que não provém de Deus, tá? Continuando em Tiago 1,15, qual é o resultado final do fruto do pecado? Também está em Romanos, tá? Romanos 6,23, né? E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Olha a pergunta, pessoal. Qual o resultado final ao fruto do pecado? A morte. Porque o pecado, uma vez consumado, gera morte, tá? Aí, isso lá em Tiago 1,5, em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos algo de bom, o dom gratuito de Deus,
é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, o salário do pecado, meus queridos, é a morte. É a morte. Olha, eu tenho uma paz grande no meu coração, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, foi pela minha salvação, desculpa, eu balancei aqui um pouco. Pela minha salvação e pela tua salvação. E eu tenho pela fé essa paz, que você vai estudar a palavra de Deus comigo e vai entendê-la, tá? E vai compreendê-la e vai aceitá-la, tá? Desculpa mais uma vez. E vai aceitá-la, viu? Porque, meus queridos, nada neste mundo nos pertence, nós somos passageiros aqui. Tudo aqui nesse mundo nos leva à morte. O pecado, as coisas só levam à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o Espírito Santo te convida. Aceita-o. Estuda a palavra de Deus, tá? A quantos seres humanos passou a morte como resultado da transgressão de Adão? Antes de nós ler 1 Coríntios 15, 22, nós sabemos que foi a todos. Vamos ler? Que diz assim: portanto, assim como um só homem, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou por quem? Por Adão, né? Mas por o pecado ter entrado em Adão, então todos os outros homens pecaram, né? Porque todos pecaram. Romanos 5,12, vamos ver. Romanos 5,12 diz assim, ó. Porque assim como... Não, eu minto. É 1 Coríntios 15, 22. Romanos 5,12 a gente leu. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Todos morrem pela transgressão de Adão. Mas tem algo de importante. Todos serão vivificados em Cristo Jesus. Isso é a maravilha que nos espera. Você já pensou no céu? Como será o céu? Você já pensou como será Cristo? Como será Deus? Você já pensou? Já chegou a pensar nisso? Como te encontrar, Senhor? Tu já pensaste nisso? Pois pense. Procure estudar a palavra de Deus e pense: Senhor, eu quero aprender de ti, porque um dia eu quero me encontrar contigo. Amém? Vamos lá. Como foi a própria terra atingida pelo pecado de Adão? Ô Senhor, que Deus tenha misericórdia, mas a terra, né? Foi muito atingida porque foi uma Eu vou falar maldição que Deus falou com Adão. Maldita é a terra por tua causa. Deus falou para Adão. A terra foi atingida pelo pecado de Adão, né? Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. Cardo. Vamos conferir lá em Gênesis 3:17, para eu poder olhar bem aqui e te explicar melhor, né? Gênesis 3 e o verso é o 17. Procura na tua Bíblia aí, minha querida, meu querido. 3:17. Deixa eu ver se ele se encontra aqui. Não, não está. Mas cardo é luta. Abrolho também, tá? Então, cardos e abrolho a terra ia produzir. E Adão ia ter que comer, trabalhado, suado. Você viu? Eu me lembro que eu era criança, a gente quebrava milho na roça, meu pai trabalhava cortando, né? Na roça, a gente...
na agricultura pequena, pessoas de pequeno porte mesmo, né? E a gente ficava no sol quente, o sol pingava. Isso, meus queridos, minhas queridas, é resultado da transgressão lá atrás, tá? Do suor do teu rosto, viu? Tem Bíblia que está escrita, do suor do teu rosto tu comerás, tu viverás. Não foi fácil, tá? Outra maldição. Que outra maldição foi pronunciada como resultado do primeiro assassino? Está falando de Caim e Abel. Foi quando Deus falou para Caim. Vamos ver? Está lá em Gênesis 4, do 9 ao 12. Diz assim: Disse o Senhor a Caim: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Viu? Ele disse para Caim. Deus não acabou com Caim, mas ele falou, maldito. Viu? Ele não acabou com Caim, não. Mas ele disse para Caim, maldito por sobre a terra. Ele era agora maldito sobre a terra, né? E a terra, ele ia lavrar a terra, mas o solo não ia dar força para ele. Foi a segunda maldição. No contexto da criação. Foi a segunda maldição. A primeira foi Adão. Do sol do teu rosto tu comerás. Maldita é a terra por tua causa, né? Foi com Adão. E da mesma forma, com os filhos de Adão. Você vê a consequência do pecado, como que ela já vem? De pai para filho. Você observou? Né? Vamos aqui. Que juízo terrível veio a consequência do contínuo pecado e a transgressão contra o Senhor? Isso lá em Noé. Ó o juízo. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Da violência dos homens. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. O Senhor falou para Noé, Noé, eu vou exterminar com a terra, porque eu não estou mais aguentando. Tá entendendo? Então, lá veio Adão, veio Caim, aí lá veio o pecado e inundou a terra, né? Na época de Noé, o Senhor teve que mandar um dilúvio para exterminar com aquele povo. Meus queridos, hoje está diferente? Vamos ver, né? Hoje está diferente? É uma pergunta para reflexão, ok? Depois do dilúvio, o que sobreveio em consequência de posterior apostasia? Lá em Gênesis 11, 5 e 8, né? O povo construíram, né? Vamos ler. Então desceu o Senhor para a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando Deus falou assim, ele falou Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Sempre o povo seguindo mais a desobediência do que a obediência. E Deus, lá foi com Adão, Deus sai do jardim do Éden. Lá foi com Caim, Deus disse, Caim e Abel, Deus disse assim, sai Caim, tá? Vai-te embora, tá? Pelo pecado. Aí veio para Noé, acabou-se com o dilúvio pela desobediência. Aí lá vai o povo de novo com a Torre de Babel. Deus disse, não pode. Confundiu a linguagem de todos eles. Vocês sabem, meus queridos, a desobediência os fez e continua fazendo muitos ser tirado dos caminhos. Procura obedecer a Deus enquanto tu pode, ok? Como o pecado afetou a toda a criação? Romanos 8, 22. Como que o pecado afetou toda a criação? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta
até agora. Meus queridos, tu sabes a angústia que está no mundo. Choro, dor, tristeza, violência, tudo aquilo que não provém do Senhor está acontecendo. Então, meus queridos, que vocês possam ouvir a voz do Espírito Santo no coração de vocês. E nós possamos entendê-lo, tudo que Deus quer. A palavra de Deus, meus queridos, ela está aqui. Ela ficou para nós ser falada. Talvez nós falamos assim, muitos falam, esse povo agonia a gente. Sabe por que nós falamos do amor de Deus, da volta de Jesus, de tudo que Deus quer que tu aprenda? Porque nós te amamos também. E Deus te ama. Como ele falou lá no anterior aqui, nesse mesmo estudo, que não quer, ainda não falou, mas vai falar, que nenhum que se perca. Ele quer que todos venham ao arrependimento, tá? O que explica a aparente demora de Deus em entrar com o pecado, em tratar com o pecado? O que explica Deus pegar e tardar a volta de Jesus? O que é? Diz assim lá em 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgas demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ok? É a isso que o Senhor quer. Arrependei-vos, é chegar do reino dos céus. Ele quer que nós cheguemos ao arrependimento, que nós aprenda dele, guarda ele no coração. Ok? Ele quer que nós todos vivam. Meus queridos, nós não nascemos para essa angústia. Nós não nascemos para morrer. O pecado, o inimigo que provocou tudo isso. E hoje o Senhor tem misericórdia de nós e acrescenta os dias para que nós possamos se arrepender. Ok? E voltar a Cristo e buscar Cristo. Jesus não veio, é pela misericórdia, porque Ele te ama. E Ele não quer que tu se perca, Ele quer que tu viva. Que Deus possa te abençoar. Analisa, estuda esse estudo, em nome de Jesus eu te peço. Estude, ok? Que Deus possa abençoar. Vai lá no meu canal, Maria dos Anjos Estudos Bíblicos, e faça cada estudo que tem lá. Aprenda de Deus, aprenda do Senhor. O ano inteiro nós vamos estar estudando a Bíblia. O ano inteiro, se precisar 2 anos, se Deus permitir 3 anos, se Jesus não voltar. Mas vamos aprender e se arrepender, porque Jesus nos ama e Ele nos quer. E isso é maravilhoso. Deus abençoe, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra nesta noite. Obrigada pelo Teu poder nas nossas vidas. Esteja com cada pessoa que vai visualizar, que vai estudar esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Tá? Seja forte e corajoso. Estude a Bíblia.